Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando vocês que esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Luan e o tema da nossa aula de hoje é gráficos e tabelas, conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. E eu venho dizer que esse conteúdo a gente vai trabalhar em duas aulas, hoje e na nossa próxima aula. Então, prestem bem atenção, esse conteúdo é muito frequente. Como vocês sabem, estamos falando sobre os descritores da matriz Saeb e hoje vamos trabalhar o descritor 34, que diz respeito sobre resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Há algumas aulas falei um pouquinho sobre os gráficos, né? Hoje a gente vai falar novamente sobre o que são esses gráficos, introduzir um pouquinho sobre o que são tabelas e fazer alguns exercícios bem bacanas. Vamos lá? Bem, o que é o gráfico, né? Gráficos são ferramentas visuais. A gente vê, enxerga ele e consegue obter informações avaliando a imagem, né? Utilizado para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. E a gente usa gráficos para representar padrões, tendências ou comparar informações qualitativas ou quantitativas num determinado espaço de tempo. Bem, gráficos está presente não só na matemática, a gente pode identificar o uso de gráficos em geografia, história, em todos os componentes curriculares a gente consegue perceber o gráfico aparecendo como uma ferramenta importante para a gente interpretar algum assunto, certo? Bem, então podemos identificar no gráfico diferentes elementos que compõem ele, né? Algumas informações presentes nele que são de praxe. E esses elementos são o título do gráfico, a fonte, de onde esse gráfico saiu, do que esse gráfico se trata, valores, né, os valores numéricos e a legenda para a gente conseguir identificar do que se está tratando ali. Além dos elementos dos gráficos, temos diferentes tipos de gráficos, né, que são gráficos de linhas, gráficos de coluna, gráficos em forma de pizza, gráficos em área, histograma, infográficos, diagramas e as tabelas. Bem, eu trouxe aqui para vocês um gráfico. A gente vai identificar os elementos desse gráfico e falar um pouquinho sobre ele. O primeiro elemento que eu trago para vocês é o título, né? Doenças que mais atingem os idosos. Mais da metade das pessoas com mais de 60 anos tem pressão alta. Então, aqui a gente já sabe do que se trata esse gráfico, né? Ele está fazendo um levantamento das doenças que mais atingem os idosos. Aqui a gente tem as legendas, né? Referente a cada uma das doenças: hipertensão, doenças de coluna ou costas, artrite ou reumatismo, doenças de coração, diabetes, depressão, asma, bronquite, tendinite ou tensiosvanite, insuficiência renal, câncer e pessoas sem doenças. E de onde esse gráfico saiu? Aqui no finalzinho dele, a fonte IBGE 2008. Então, a gente pode identificar visualmente as informações do gráfico, né? Podem ver que aqui a gente tem um gráfico de barras. As barras estão indicando cada uma das doenças, a gente tem umas mais altas que as outras, então a gente sabe que hipertensão atinge mais de 50% dos entrevistados, doenças de coluna atingem mais de 30%, artrite atinge mais de 20%, a gente tem pessoas sem doença ali com acima de 20%. Então, com o uso das informações no gráfico, a gente consegue identificar algumas coisas referente àquela pesquisa, né? Pois bem, além dos gráficos, a gente tem as tabelas. E as tabelas também são uma fonte de organização de informações que são apresentadas em linhas e colunas para realizarmos uma comparação. As informações precisam ser apresentadas de forma fácil, né? Que deixe a interpretação rápida, que a gente consiga olhar para ele e saber do que se trata. E assim como nos gráficos, as tabelas têm que apresentar um título referente a ela, do que ela se trata, quais informações que estão ali. Além disso, a gente tem as informações dispostas em linhas e colunas. Então, a gente tem que ter uma identificação do que se trata cada linha, do que se trata cada coluna, para a gente conseguir fazer essa identificação, né? E assim como nos gráficos, a gente também tem que ter uma fonte. Então, vamos olhar. Eu peguei uma tabelinha bem simples aqui, em que apresenta as notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. E eu tenho aqui, nessa coluna, aluno, então eu tenho o nome dos alunos. Eu tenho a coluna matemática, que é as notas de cada um desses alunos nessa disciplina. A coluna português, que são as notas de cada um dos alunos nessa disciplina. História, geografia, ciências.
Então, a gente pode olhar para a tabela e identificar quais informações a gente quer, né? Por exemplo, a Alice. Quais são as notas de Alice nas disciplinas? Eu tenho matemática com 7,5, eu tenho português com 8,9, história 8, geografia 8,2 e ciências 10. Então, para cada um dos alunos, a gente vai ter as notas referentes a cada uma das disciplinas, né? Então, a tabela vem como um artefato visual ali para contemplar os gráficos, também complementar eles, para a gente conseguir fazer esse exercício de identificação de informações. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai resolver alguns exercícios que trabalhem com identificação de informações em gráficos e ou tabelas. E utilizando essa tabela que eu trouxe para vocês, a gente tem um exercício bem simples aqui, ó. Observando a tabela a seguir, identifique qual aluno obteve a maior nota em cada uma das disciplinas. Então, a gente tem que olhar para cada uma das disciplinas, perceber qual é a maior nota e a qual aluno essa nota pertence. Então, vamos lá? Vamos primeiro avaliar toda a tabela. Então, a gente tem a Alice, né, com 7,5 em matemática, 8,9 em português, 8 em história, geografia 8,2 e ciências 10. Temos Pedro, tá aqui, ó. Pedro, o segundo aluno, tem 8,5 em matemática, 8 em português, 8,5 em história, 9 em geografia, 10 em ciências. Ricardo, 7 em matemática, 7,9 em português, 8 em história, 8 em geografia, 9,5 em ciências. E Bianca, por último, 9 em matemática, 8,7 em português, 8,5 em história, 8,7 em geografia e ciências com 10. Então, agora, o nosso trabalho vai ser identificar cada uma das maiores notas e a qual aluno aquela nota pertence, fazendo a relação de linha e coluna, né? Então, vamos lá. Olhando aqui, ó, matemática, qual que era a maior nota? A maior nota foi 9. Então, de quem essa nota pertence? A maior nota pertence a Bianca. A gente fez uma relação linha e coluna aqui. Português, a maior nota foi 8,9, que pertence a Alice. História, a gente tem duas notas, as duas maiores notas pertencem a 2 alunos, né? São as mesmas notas, 8,5. Tanto Pedro, olha aqui, Pedro, quanto Bianca tiraram a maior nota em história. Geografia, a maior nota é 9 e pertence ao Pedro. E ciências, a gente tem Alice, Pedro e Bianca com as maiores notas. Então, identificar informações de tabela é fazer essa relação linha e coluna, né? E a depender também do que o exercício propõe, do que a atividade está propondo para a gente identificar aqui. Agora eu trago um gráfico para vocês e a gente vai fazer essa interpretação aqui juntos. O gráfico abaixo apresenta as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender, no primeiro semestre, 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que, letra A meta foi atingida. Letra B, a meta foi superada. Letra C, faltaram menos de 50 unidades para se alcançar a meta. Letra D, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. E letra C, as vendas aumentaram mês a mês. Pois bem, vamos olhar para o gráfico primeiro, vamos avaliar esse gráfico? Bem, a gente tem aqui as informações dos meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Olha só, e aqui a gente tem o número de celulares vendidos. Mas, professor, vocês podem se perguntar, e a gente só tem o número 40 ali, né? O número 40 se referindo ao valor que foi atingido em junho. E os outros valores? Pois bem, aqui entra em prática o nosso poder de observação e de análise do gráfico, né? Percebam que eu tenho aqui 8 seções no gráfico, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seções. Cada uma dessas seções vai nos representar um valor. Então, se a gente sabe que a oitava é 40 e elas são despaçadas igualmente, a gente pode realizar a divisão das seções por 40 para identificar quanto vale cada uma dessas seções. Então, como a gente tem 8 dividido por 40 dividido por 8, perdão, a gente sabe que cada uma dessas seções vai valer para a gente 5 unidades. Então, eu tenho 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Agora, a gente consegue identificar qual foi o valor de venda em cada um dos meses, né, da empresa. Vamos lá? Olha só,
Janeiro teve 20 vendas. Vamos ver, ó, 0, 5, 10, 15, 20. Janeiro a gente teve 20 vendas de aparelhos celulares. Fevereiro a gente teve 25, né? Ó, 10, 5, 10, 15, 20, 25. Março a gente repetiu o número de vendas de janeiro com 20 vendas. Abril, esse valor de vendas aumentou, foi para 35, olha só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Maio, também obtivemos 35 e, por último, em junho, a gente teve 40 vendas. Pois bem, agora a gente tem que avaliar, né? Qual foi o total de vendas? O total de vendas foi 175. A gente faz a soma aqui ó, dos meses e a gente tem 175 vendas realizadas. Então, agora, a gente tem que interpretar esse valor, né? O que esse valor significa para a gente no nosso exercício, na nossa atividade? Pois bem, como eu falei, essa loja tinha como meta, lá no exercício está falando para a gente, que essa loja tinha como meta de vender, no primeiro semestre, 250 aparelhos. Pelo resultado, a gente sabe que ele não alcançou essa meta, né? Mas vamos ver qual alternativa apresenta o valor, a resposta correta para a gente? A gente já sabe que a meta não foi atingida, né? Então, a gente já descarta a letra A. Consequentemente, a meta também não foi superada, então a gente descarta a letra B. Letra C fala que faltaram menos de 50 unidades para alcançar a meta. A meta era 250 aparelhos e a gente teve uns 175, então não faltou 50 unidades. As vendas na letra D a gente tem que as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. A gente observando aqui, ó, a gente tem que o total de vendas foi 175 e obtivemos, queríamos alcançar 250. Então, sim, realmente, a letra D é a resposta correta para a gente, porque ficou faltando 75 unidades para atingir a meta. E só para confirmar, a letra E fala que as vendas aumentaram mês a mês, o que não é verdade, a gente pode ver pelo gráfico, né? Fevereiro aumentou, de janeiro para fevereiro aumentou, mas de fevereiro para março decaiu o valor das vendas. Então, a gente sabe que a resposta correta aqui, então, para a gente é a letra D. Agora vamos para mais um, acho que dá tempo rapidinho. O gráfico seguinte mostra a produção de uma editora referente ao último quadrimestre de 2010. E é correto afirmar que a produção, letra A produção mínima ocorreu no mês de novembro. Letra B, decresceu nesses 4 meses a produção. E a produção na letra C foi maior em setembro. Na letra D, a produção foi inferior a 4.000 exemplares em um dos meses. E na letra E, a produção foi superior a 25.000 exemplares nos 4 meses. Pois bem, a gente pode avaliar aí pelas alternativas e pelo gráfico que a letra D é a resposta correta, que foi inferior a 4.000 exemplares em um dos meses, né? Então, não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de português com a professora Joanede para vocês que são estudantes da 3ª série do ensino médio. Até a próxima e forte abraço!